Bom, o Vinícius Lopes, será que é interessante uma pessoa graduada em serviço social há muito tempo não atuar, passar em concurso, emprego na área e atuar? Será que não vai estar muito desatualizada nos atendimentos aos usuários? Olha, Vinícius, isso aí que você está falando ah, vai do profissional e do compromisso dele com o código de ética, tá? O código de ética exige aprimoramento intelectual e profissional. Então, se um profissional, Sim, vamos supor, vou te dar um exemplo, ele é formado há 10 anos atrás, passou num concurso e está atendendo o usuário lá. Se ele não estudou mais nada, não se atualizou, ele está cometendo uma infração ética. Porque o código de ética é bem claro em relação, inclusive, isso é um dos princípios fundamentais, aprimoramento sim, intelectual e profissional. Você não pode deitar no conhecimento que você já tem e se acomodar em cima dele, porque você tem que estar sempre se aprimorando. Isso é um dever ético do profissional. Se ele não fizer isso, ele está descumprindo o código de ética. E, consequentemente, vai prestar um péssimo serviço para os sim, usuários. Né, Daniele? sim, porque provavelmente vai estar prestando um serviço de maneira equivocada, porque se atualizaram, né? As coisas se atualizaram e você está precarizando, né? Aquele serviço por falta de atualização. Não, só esse ano. Estamos em mais de 2024, Vinícius. Imagina quantos decretos de leis e alterações em leis já tivemos só esse ano. Aí, se o assistente social não se atualiza, ele vai trabalhar baseado em leis que já mudaram. Imagina. Imagina, perdão do termo, imagina o trabalho de merda que ele não vai fazer. De merda. Simples assim. Curto e grosso. É bem preocupante, né? Mas assim, o que que acontece? Tem a questão, né, da escrita, de repente ele precisa enviar um laudo, né? Precisa, né, enviar uma ferramenta, e aí que não atualizou? Não, Ainda os acaba. termos, vai estar Sim, usando sim. termos que usava lá no Paleolítico, na pré-história, usando ainda hoje, né? Também tem isso também. É. Né? Nossa. Bom, o Lucas Elias, a área que quer atuar é a educação, e vejo que tem algumas imparcialidades. Sim, Lucas. Educação, tu tem experiência também, né, Daniele? Sim, Eu sim. digo, Daniele, a questão dessa questão aí dos assistentes sociais e psicólogos nas escolas, vamos levantar essa bola? Eu sempre levanto Vamos. ela. Sim, sim. A lei deixa brecha, né? Ou seja, a lei não Uhum. especifica quantos assistentes sociais para quantas escolas. Ou seja, eu posso pegar um assistente social e botar em 1.000 escolas. E como é que lida com isso? E tem município fazendo isso, tá? Tem Sim. município fazendo isso. Eu vou citar de novo, teve aqui um especialista também em educação, o Éder Nunes, e ele falou que uma das alunas dele é assistente social e tem que dar conta de 51 escolas no município dela. E aí? É muita coisa. Não dá conta. Complicado. Ou se altera o texto da lei, ou então os municípios vão ficar fazendo isso. Vai colocar um assistente social para 30 escolas, para 20, para 40. É, porque Deveria haver um bom acaba, senso, mas não está tendo. porque acaba assim, só assim, a modo grosso, falando assim, apagando fogo. Ah, aconteceu uma determinada situação na escola tal. Aí vai lá, o assistente social corre, vai lá e apaga aquele fogo, entre aspas, aí volta para a base. Sim. E é desse jeito, porque um trabalho assim mesmo, assim, de consistência, de dentro para fora, como eu disse lá no começo, né, como citei Yamamoto, não tem como. É inviável, né, fazer esse tipo de trabalho. E é assim, tem muita demanda, gente, tem muita demanda para a área da educação. E Sim. assim, os profissionais da educação, né, os outros, não têm muita noção do que o assistente social tem a capacidade de fazer. Então, assim, quando eu entrei, assim, eles ficaram assim, nossa, eu não sabia que o assistente social poderia fazer isso. Até então, eles pensavam que era como se fosse um psicólogo, né, para conversar com os alunos, aquela coisa toda. E não, eles ficavam, gente, como vocês articulam com as redes, como que vocês articula, né? Eu fiquei lá, né, um período, né, de mais ou menos um ano,
E assim, eu consegui trazer a saúde para dentro da escola. Então, eu consegui fazer a ponte da saúde para dentro da escola, do próprio CRAS para dentro da escola. Assim, foi um trabalho assim bem relevante mesmo, né? Que até hoje assim eles assim ficaram bem impactados. A questão o próprio diálogo com o conselho tutelar, porque era um diálogo até então muito ríspido, vamos dizer assim, né? Sim. O conselho tutelar já chegava lá, já gritando, né? E aí de contrapartida, a própria a comunidade escolar também já rebatia, então era um choque, né? Era um Quando os dois se conflito, né? Era uma encontravam, era um correlação de força conflito, danada, né? isso. E quando eu entrei e não, sabe, quebrou-se aquilo e conseguiu-se haver um diálogo para o próprio trabalho desenvolver, né? O próprio Ministério Público, então assim, consegui levar isso até as escolas e assim, não que eles são obrigados a saber, né? Ainda tem essa questão também. Muitos não sabem o que de fato um assistente social faz. E eles não são obrigados a saber, até porque eles não fizeram um curso. É. Então, assim, é a nossa obrigação, né? Através da nossa. Nós quem temos que saber. Nós que temos que saber e mostrar isso, falar isso com clareza, de forma que eles entendam. Porque Sim. assim, nós mesmos, como profissional, não saber para que viemos, o que fazemos, vai vir outro e vai dizer o que você tem que fazer. Fica complicado. E é de forma verdade. errada. E assim, vai muito nessa questão de trabalhar essa articulação da rede usando essa intersetorialidade, né? Ali Sim, de toda a sua rede socioassistencial. Basicamente, claro, a grosso modo, o principal do trabalho na escola vai ser isso, né? Trabalhar em cima dessa sim, intersetorialidade da rede, né? Trabalhar sim. para os alunos, para os pais dos alunos, para os responsáveis, né? É porque quando fala, por exemplo, eu trabalhei muito na questão da infrequência e evasão escolar. Então, vou usar um exemplo bem prático, né? No colégio que eu trabalhei, especificamente, os alunos eram infrequentes, mas eram infrequentes que estavam dentro da escola. Simplesmente eles iam para a escola, né, adolescentes, não ficavam em sala de aula, ficavam Sim. circulando pelos corredores e na hora da chamada o professor dava falta. Então eles iam, né, estavam dentro da escola lá o mês inteiro, mas com Iam, muita mas não falta. iam. Iam, Sim. mas não iam. Aí vem, voltando de novo a questão do desafio, e para discernir isso. Então, eu, como assistente social, tinha que discernir. Então, eu tive que puxar lá de dentro para fora. Por que está acontecendo isso? Né? Uns evadiam mesmo e iam embora, e outros ficavam, uma grande maioria ficava circulando. Aí eu comecei a investigar, discernir, puxando por quê. Aí uns eram porque, de fato, não sabiam ler, não sabiam escrever. Então, quando eles já estavam no ensino médio, então quando o professor vinha com aquela matéria densa, eles simplesmente, Se saíam. frustravam, né? A Sim, questão sim. da frustração por não entender. Não conseguia acompanhar aquilo. O professor não percebia. E como é que você trabalhou isso aí? Tu fez essa ponte entre eles e o professor, né? Sim, sim. Aí eu já comecei a apresentar, tá acontecendo isso, entendeu? Então, às vezes, era questão de porque não sabia, outras é questão cultural mesmo, eram criados assim, tipo assim, os pais, a família não ligavam muito na questão da educação em si, estavam mais por causa da questão do Bolsa Família, por exemplo. Sim. Vai para a escola para não perder o Bolsa Família. Então, assim, não tinha aquela construção de ter o conhecimento, de saber, de ter informação. Então, assim, era diversos, outros por dificuldade mesmo de aprendizado, outros por não saber mesmo, porque já veio do fundamental sem saber, então foi uma consequência, outros porque tinham dificuldade mesmo. Sim. E ali foi descoberto ali, né, alguns diagnósticos, né, de autismo, de outras também, enfim. Então, assim, foi um trabalho, assim, bem interessante. Foi Foi um bastante grande trabalho. trabalho, né? Trabalho de assistente Mas social, né, foi, Dani? sim, sim, sim. Nossa, E parabéns. ali começou-se a articulação, né? Aí fui, olha só, eu como da educação, fui até a unidade de saúde mais próxima, que abrangia Sim. aquele lugar, conversei com o gestor, me apresentei,
Nunca tinha trabalhado na educação, não, gente. Foi Nunca tinha propositivo. trabalhado. Isso é expertise Sim, profissional, galera. isso, Ela exatamente. usou o instinto ali, a Fui proposição, a lá, questão de ser propositiva, né? entrei na unidade lá de saúde, me apresentei como tal, não sou assistente social da escola tal, eu gostaria de falar como gestor da unidade, já me redirecionaram imediatamente para a sala do gestor. Sim. Nem esperei. E cheguei, conversei, também me apresentei, falei para que eu vim. E chegou um ponto que a gestora perguntou: o que você quer? O que você quer que a gente pode estar contribuindo com esses alunos? Gente, foi maravilhoso. E Nossa. assim, e como a cereja do bolo, porque foi um trabalho árduo, no começo adolescente, né? Eles ficam assim meio afastados. Fui carinhosamente apelidada como dona assistente social pelos adolescentes, pelos alunos. E eles foram se achegando, se abrindo aos poucos, eu fui entrando em contato com a família, com eles mesmos, né? Tive alguns casos complicados, mas consegui passar. No final, último COC, né, conselho de classe, uma aluna, né, do Grêmio falou com a diretora se ela podia participar pelo menos uns 5 minutinhos do conselho de classe. E eu fazia parte do conselho de classe, né, era convidada, diretora, não, você tem que fazer parte do conselho de classe. O primeiro conselho eu entrei muito e saí calada, mas nos próximos, quando falava o nome do aluno, eu falei, mas esse aluno é assim, assim, assim. Não, mas essa família é assim, assim, assim. Claro, respeitando o sigilo profissional, tá, gente? Mas eles, nossa, essa é a realidade aqui, você está entrando. Então, tinha a voz ativa ali no conselho. E no último conselho, a aluna falou assim, eu quero agradecer, tá, a presença da assistente social aqui na escola, porque ela fez toda a diferença aqui. Ela passou a ser a nossa voz. A gente não tinha voz aqui. E depois que a assistente social entrou, a gente passou a ter voz. Partiu deles, dos alunos. E é Então, eles muito fizeram gratificante para questão. você ouvir isso, né? Para mim foi o melhor salário, vamos dizer assim, porque o seu trabalho foi efetivado. Porque era exatamente isso, né? É a nossa função também, né? Para que eles Aí, galera, possam vai ter pegando a visão acesso. aí, ó. Quem quer trabalhar na educação, olha a Pode, experiência riquíssima que ela compartilhou aqui, de trabalho na prática, sim, gente. na prática. Isso aí vale Então, ouro. então eu tive que ir, né? Começar do zero mesmo. Apesar de as experiências que eu tive que começar do zero. Né? Quando eu entrei no UPA, fiz a prova, passei na prova, a UPA estava inaugurando, sabe? Estava tudo no plástico. Cheguei assim e tive que implementar de fato o serviço social na unidade de saúde. E Caramba. tive que começar do nada, Não é assim como mole, foi na né? educação também. Articular rede, montar sistema, conhecer a família, atendimento. Era um colégio com 1.500 alunos, eram 12 assistentes sociais, né? Então eu e mais uma colega assim, de Niterói. Então, assim, ela só ficou 2 meses, não aguentou por causa da distância, eu fiquei sozinha. Aí ela saiu, eu fiquei sozinha. A diretora, Dani, por favor, não desista. Não desista. Então, assim, eram 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite. Aí, às vezes, eu ia de tarde para pegar o turno da noite, que os alunos da noite queriam falar comigo. E eles trabalhavam, né? Geralmente, quem estuda à noite porque trabalha de dia, e queriam falar. Olha, mas foi árduo, mas foi gratificante no final. Nossa, a experiência que tu compartilhou aqui, tu não tem noção do quanto de pessoas você vai ajudar, quanto de estudante, profissional Sim, sim. recém-formado, doido por uma experiência dessa prática, né? Para